eu nunca perdi a fé no projeto. Eu perdi em algumas ocasiões, mas eu perdi uma batalha, mas não uma guerra. Então, quando eu estruturei o projeto, eu tinha certeza absoluta de que ele seria um projeto viável, consistente, que ia me render frutos capazes, né, de me assegurar uma renda mensal boa. Eu já tive perdas, certo? Mas eu nunca perdi aquilo que eu coloquei. Eu perdi o que eu ganhei, parte daquilo que eu ganhei. Por exemplo, eu perdi toda a minha posição de ações de um banco que se chamava Banco do Progresso. O apelido dele era Banco da Bandeira, porque na bandeira está escrito Ordem e Progresso, né? Então, eu perdi todo, eu tinha 10% do banco, mas era um banquinho assim, pequenininho. Então, 1 milhão de ações era 10% do banco, tá entendendo? E que eu comprei com o quê? Eu comprei com o produto de dividendos. Então, na verdade houve perda, né? Eu perdi no Banco Nacional, né? Eu perdi no Banco Econômico, e o Banco Econômico, eu consegui constituir uma carteira do Banco Econômico, utilizando, não descobrir a América, tá entendendo? Simplesmente lendo uma ata. O Banco Econômico, ele chamou uma subscrição, eu não me lembro se era 1,20, 1,30, tá certo? O papel custava 70 centavos. Falei, pô, como é que um camarada achou uma subscrição a 1,20, 1,30 e o papel está 70 centavos? Ninguém vai fazer, né? Eu imaginei. Mas depois, é muito importante você não ler o título, você ler o texto. Aí eu li a ata e num período em que houve um período inflacionário forte, aquela subscrição era para ser paga em 10 vezes sem juros e sem correção. Falei, bom, eu acho que isso aqui o cidadão preparou para ele comprar, né? Então, até que foi interessante ele manter o papel baixo para ninguém fazer a subscrição. Então eu peguei e falei, vamos fazer essa subscrição porque, pô, eu vou pagar em 10 vezes, não é isso? Então eu cheguei no departamento de ações, que era aqui na Rua João Brícola, onde hoje é a Bolsa. Cheguei para o cidadão, falei, olha, eu queria fazer uma subscrição de ações. Ele falou, olha, você está brincando? Você quer fazer? Eu falei, quero fazer. Mas o senhor tem certeza do que o senhor está falando? O papel 1,30, 1,20, se me falha a memória, 70 centavos. Eu falei, mas eu quero fazer. Dá para fazer? Ele falou, dá. Quanto o senhor quer? Eu falei, eu quero 5 milhões de ações. Pode levar. Era barato, porque eu não estava comprando 5 milhões de ações à vista. Eu estava comprando 5 milhões de ações para pagar em 10 meses, né? Então, eu fiz uma leitura, produzi uma leitura naquilo lá, que alguma coisa estava lá que não estava conseguindo desvendar. Mas depois eu acabei consolidando. Por quê? Claro que essa subscrição foi preparada para os controladores, não teve dúvida nenhuma, certo? Por quê? 3 meses ou 2 meses depois, o Banco Econômico pagou um dividendo de 30 ou 40 centavos, então já pagou 4 ou 5 parcelas. Aí depois de mais 6 meses ele pagou um dividendo de mais 70 ou 80 centavos, pagou a subscrição. Então, quer dizer, eu comprei 5 milhões de ações pagas pelo próprio banco, tá certo? Então, o que eu perdi? Não perdi nada, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes eu recebi dividendo do banco e aportei em outros lugares. Então é um projeto também, tá certo? Tudo isso é projeto. Então, o importante é você desvendar onde está esse projeto através do quê? Através de pesquisa, de leitura, de informação, tá certo? Deu para... E qual foi a virada? Que você falou, realmente está dando certo? Não, mas nunca houve assim uma virada, tá entendendo? De falar, não, hoje isso aqui foi a virada. O que eu sempre deixei de lado foi dar importância para o patrimônio. Então, diríamos o seguinte, eu comprei uma ação uma vez, até eu estava contando aí para o pessoal, uma vez eu entrei num leilão para comprar umas ações da Camargo Correia, isso já faz 30 anos, não é isso? E foi um leilão e eu paguei 1,01 nas ações, né? Até uma contestação, enfim. Eu não me lembro quanto tempo depois eu vendi essas ações a R$10 mil cada uma.
Então, mas não foi a grande virada, porque foi uma quantidade pequena de ações, entende? Então, a gente teve, mesmo porque não tinha condições de comprar um monte de ações naquele preço, não é isso? Então, alguém um dia chegou para mim e falou, Barsi, porque houve uma pressão sobre mim para mim abrir o negócio, né? Para mim deixar de ter comprado essas ações. Então, o diretor da corretora chegou e falou, Barsi, por que você comprou essas ações da Camargo Corrêa? A Camargo Corrêa depende do governo. Eu falei, bom, essa é a sua opinião. A minha opinião é que o governo depende dela. E realmente, para fazer a ponte Rio-Niterói, só foi a Camargo Corrêa que conseguiu fazer, não é isso? E outros projetos mais. Então, aconteceram perdas? Aconteceram, mas foram perdas sustentáveis também. Foram perdas que não... Agora, eu poderia dizer aos senhores o seguinte, um dos papéis que gerou uma alavancagem boa na minha carteira foi a Unipar, é isso. Que a Unipar, a gente tem uma quantidade grande de ações, elas chegaram a custar 25 centavos e de 25 centavos elas pularam para R$52. Então, se você for fazer uma avaliação de diferença de patrimônio, é uma coisa fantástica, né? Mas isso não me abalou e nem fez com que eu fosse sair correndo e comprar 10 Mercedes, entende? Deixa lá, porque o que vale é o dividendo, tá certo? Então, o que te sustenta não é o patrimônio, é o dividendo, tá certo? É o que você recebe. Como o senhor se posicionou em 1991, o confisco do dinheiro e no mercado financeiro? Como que, se a gente passasse por essa situação... Uma pergunta excelente. Você sabe por quê? Porque o brasileiro, ele teme garantia e segurança, é isso? Em 1991, eu não tinha recursos aplicados na renda fixa, só na renda variável. Então, o chamado e decantado plano Collor, o que ele fez? Ele encilhou, ele encurralou todos os valores que estavam no conta corrente. Certo? Então ele encurralou ações, encurralou poupança, ORT, tudo que estava no conta corrente ele encurralou, menos as ações. Então as ações que elas ostentam essa condição de um risco eminente, os únicos que não perderam foram os que tinham ações. Por quê? Porque ações não faz parte do conta corrente, ele é um título, certo? Então foi uma pergunta ótima para esclarecer que ações elas garantem o futuro. O mercado reagiu? O mercado reagiu assim forte. O mercado teve uma reação forte. Caiu muito. O mercado ele passou a não ter liquidez. Por quê? Porque na sexta-feira, você, quando vendia um título, você ia receber em cruzados. Certo? Só que na segunda-feira você já não tinha os cruzados. Você não tinha mais os cruzados, você tinha o cruzeiro, e o cruzeiro não servia para... Então, se você tivesse as ações, como eu as possuía, na sexta-feira, se eu vendesse, eu teria que receber em cruzados. Só que na segunda já não tinha mais cruzado, era cruzeiro. Mas como eu não vendi, para mim vender na segunda eu já recebi em cruzeiro. Então, quer dizer que quem teve ações não foi prejudicado. E ficou caracterizado que as ações elas têm uma segurança bastante grande. Por quê? Porque elas não representam um conta corrente onde o governo pode lançar a mão de alguma forma um empréstimo compulsório ou alguma coisa, como lançou nesse encilhamento, nesse encurralamento. E elas demoraram para voltar? Elas tiveram um percurso um tanto quanto mais lento, mas elas voltaram progressivamente. Por quê? Porque a partir de segunda-feira elas já pagavam dividendo em cruzeiros, já não pagavam mais em cruzados também, entendeu? Recebia pela moeda nova. Essa já recebia pela moeda nova.